Estamos na safra do arroz e a gente vai conversar sobre esse assunto com o extensionista da EPAGRE, o Emerson Evaldi, que está aqui conosco no estúdio. Muito bom dia, Emerson. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bom dia, Joelson. Bom dia, Bica. Bom dia. A gente sempre conversa com o Edson sobre melancia, mas Jaguaruna tem várias culturas aí. É um prato bem diversificado, né? Melancia, arroz, peixe. Farinha, mandioca, tem de tudo aí. A gente começa com a melancia, agora vamos falar de arroz, daqui a pouco a gente chama ele de novo para falar de mandioca, mas vamos falar sobre a safra do arroz. A gente já tem visto aí muitos caminhões graneleiros circulando pela cidade, sinal que os produtores estão na colheita, né? Colheita, em plena colheita. E uma colheita que está agradando assim, aos produtores em termos de produção, né? Produtividade. A gente espera ter uma produtividade dentro dos padrões, assim, né? Não é assim uma super safra, né? Mas comparando com o ano passado, tivemos vários prejuízos aí com relação ao clima, né? Vocês lembram? Aquele tempo chuvoso, né? O sol não aparecia. E esse ano o sol, né? Teve muito presente aí no nosso verão. E a nossa safra, então, de arroz aí, ela está, assim, numa média boa, vamos dizer assim, em termos de produtividade, está deixando os produtores bem satisfeitos aí com o que estão colhendo em suas lavouras. E Jaguaruna que virou um destaque agora na Amurel, hoje ele é o que tem a maior área plantada. Pois é, isso de alguns anos para cá, quem era mais do trecho, assim, né, se dizia que em Santa Catarina não podia se plantar soja e milho em área de arroz, né? Coisa que o Rio Grande do Sul faz, mas eles têm uma característica diferente lá, né? E então, há uns 5, 10 anos para cá, o nosso pessoal também inovou nesse ponto, e então a gente acabou perdendo muitas áreas de arroz para soja e para milho, né? Aqui na região. E como o Tubarão perdeu uma área maior de arroz irrigado e Jaguaruna se manteve mais no arroz, a gente está hoje aí com uma área, né, plantada maior da Murel no arroz irrigado aqui no município de Jaguaruna. Mas o da soja com arroz, a maioria faz intercalado, né, Emerson? Ou não, o cara sai de fato do arroz e vai para a soja? Ele intercala um ano, né? Uhum. Normalmente ele faz uma rotação de cultura. Tem algumas plantas daninhas que são bem difíceis de combater, né, no arroz irrigado, como o arroz vermelho, por exemplo, a cesania, que são plantas que também se adaptaram a esse solo de banhado, úmido, onde a gente cultiva o nosso arroz irrigado, né? Então, quando você pratica durante um verão uma safra, por exemplo, uma outra lavoura, como a soja, principalmente, que é uma folha larga que a gente chama, você consegue fazer um combate muito mais efetivo dessas plantas daninhas, né? E daí quando você volta a plantar milho, né, na próxima safra, ou volta a plantar arroz, o arroz ele se desenvolve muito bem e você já não tem aquela competição por plantas daninhas. Uhum. Então, assim, o arroz se beneficia também com essa rotação de cultura na área de banhado, né, na área de arroz. E nem todas as áreas são propícias também para se plantar a soja ou o milho. São, de fato, às vezes áreas muito úmidas que mesmo aprofundando as valas de drenagem, elas não se tornam boas áreas para soja e milho. Então lá tem que ser o arroz mesmo, não consegue fazer essa rotação de cultura. Aqui em Jaguaruna se concentra assim, os banhados em algum lugar mais específico? A gente vê alguns aqui na região da BR, aqui mais para a região norte, ali em direção Jabuticabeira, Camacho, Laranjal. Isso. Fica mais nessas áreas? Fico nas áreas baixas aqui, né? Nós temos uma área aqui no Laranjal, né? Tem uma área aqui do Morro Bonito, né? Que vai até a Jabuticabeira lá. Alguma coisa aqui na entrada da cidade, né? Na região aqui do Incruso, e na região de Poços ali tem, que é o que a gente vê da BR lá, né? Quem encosta na BR já é município de Sangão, mas a divisa ali é no meio do banhado, como o agricultor chama, né? Então temos uma área grande também ali na região de Poços. E quais são hoje as sementes mais cultivadas? É muito diferente? Os agricultores optam por um tipo mais específico? A EPAGRE desenvolve sementes também? Sim, sim. O arroz ele se desenvolveu muito, assim, né? Hoje se espera algo em torno de 200 sacas por hectare,
Obviamente que a gente não consegue ter isso em média, né? Porque tem solos mais difíceis de se trabalhar, vamos dizer assim, né? A EPAG lançou uma nova cultivar, a 27ª cultivar de arroz lançada pela EPAGRE em toda a sua história, né? Que é a cultivar SCS 127. É um arroz aí que ele tem capacidade de produzir algo em torno de 220 sacas de arroz por hectare. A nossa média de Jaguaruna hoje está na faixa aí dos 150, 160 sacos de arroz por hectare. Então é assim, é inovação, né? E a agricultura, como eu digo, e não é diferente de outros setores, né? Ela sempre tem ávida por inovação. É uma inovação que o arroz traz, assim, a gente não percebe muito. O uso de drones agrícolas. Jaguaruna não tem esse número, mas assim, são dezenas de drones agrícolas e o pessoal do arroz se utiliza muito, né, dessa tecnologia, porque são áreas maiores, áreas de difícil acesso, e o drone, então, ele tem essa facilidade, né, de fazer a pulverização com os defensivos, sem ter um operador em cima de uma máquina de grande porte. Então, assim, em Jaguaruna, eu poderia dizer que são dezenas de drones sendo utilizados pelo nosso arrozeiro. E comparando com o outro sistema aéreo, que seria o avião, sai mais barato e eu acho que sai mais precisa a aplicação também. É mais seguro, sim, com certeza. Desde condições de voo e condições de aplicação que tem que ser respeitados, né? Então, assim, quando se passa aí de uma certa velocidade de vento, você não faz mais a aplicação, né? Mas ele é muito mais seguro, sim, do que o avião, porque ele faz um voo muito mais baixo, né? E a própria hélice dele força, né, aquela pulverização e em direção ao solo ou à planta que está ali, né? E a questão em relação a custo também é vantajoso o uso do drone comparando com o avião, ou aí é uma... Sim, pelas contas dos agricultores, e por isso que ele rapidamente assim tomou conta do espaço, né? Algumas regras têm que ser ainda aperfeiçoadas, né, como toda nova tecnologia, mas na conta dos produtores, sim, uma tecnologia que é economicamente interessante. Mas ainda é permitido fazer com avião? Ainda é permitido fazer com avião. Tu precisa ter uma licença, né? Tem que buscar os órgãos ambientais, mostrar qual que é a área que você quer fazer com avião. Eu não sei se especificamente aqui no sul como é que está essa questão, porque faz muitos anos que a gente de fato não tem mais avião agrícola aqui, né? E Jaguaruna tem a questão do aeroporto também, que tem mais essa limitação. O próprio drone, sabia, tem uma limitação, ele não pode voar a certa distância também do aeroporto. Olha aí. Bom, sobre preço, custo, tu tem monitorado, Emerson, também? Isso está valendo a pena hoje? Como é que tá? A gente conversou com o seu Rui Geraldino, e o seu Rui disse, com a chegada da safra, o preço começa a cair, o agricultor começa a ficar preocupado com isso aí. Verdade, a gente tem algumas informações assim, até participamos de um evento promovido pela Copagro, né, que é um dia de campo, onde a EPAGRE é parceira também, e tivemos lá uma palestra de um profissional dessa parte de mercado, né, e ele vem a confirmar assim que quando chega perto da safra, e o Rio Grande do Sul, que é o nosso maior produtor a nível de Brasil, vamos dizer assim, Santa Catarina é o segundo maior produtor a nível de Brasil, mas nós produzimos cerca de 10% da área, e o Rio Grande do Sul tem, do Brasil todo, 80% da área de arroz. Então o Rio Grande do Sul tem muita área de arroz, e eles têm uma expectativa lá de 10% a mais na safra desse ano. Então tem uma previsão assim, né, que nós aqui vamos ter uma boa safra, mas o Rio Grande do Sul, como eles têm os reservatórios cheios do último ano, eles vão ter essa safra aí maior, e o pessoal comprador já está de olho nisso tudo, né? Então hoje a saca de arroz aí para o produtor, né, pelo que a gente tem contato, está na faixa de R$85, né? Não chega a 90, depende de prazo e tal. E isso está muito perto do custo de produção, né?
E daí, quando a coisa está muito parelha, o que eu costumo dizer? Vai daí da eficiência do produtor, né? Então, assim, aquele produtor que consegue, quando você perguntou ali se a aplicação via drone é economicamente interessante, é isso. Hoje todo mundo tem que fazer suas contas, né? E buscar economizar onde que é possível, fazer um uso assertivo, né, da tecnologia, do insumo, da cultivar. Por isso que uma cultivar produtiva é tão importante. Imagina, né? Tu está falando de crescimento de praticamente 60 sacas por hectare. De 160, 170 para 220 possibilidade, é um crescimento gigantesco ainda. Perfeito. Então é isso que, vamos dizer assim, as cultivares, né, mais modernas têm esse potencial. E então vamos tentar chegar nesse potencial justamente porque a tua renda bruta está muito próxima do teu custo. Então por isso que agricultor hoje, Bica e Joelso, ele tem que ser muito profissional. Né? Não é só botar enxada nas costas e ir para o campo. Ele tem que fazer esse planejamento, né? Ver o que é mais econômico, porque lá no final o dinheiro sobrando no bolso vai ser para aquele profissional eficiente, que fez a coisa com eficiência, planejado, executou. Tem a questão do tempo que a gente não controla? Tem. Mas o que é possível de nós controlarmos, fazendo um planejamento, uso insumos eficientes, cultivares eficientes, cuidando do solo para que ele possa expressar o potencial que a cultivar tem, isso é do profissionalismo do nosso agricultor. Tem alguma cultivar que predomina aqui em Jaguaruna ou isso é muito variado? Jaguaruna, assim, a gente ainda tem muitas cultivares de ciclo mais curto, né? Então tem algumas cultivares do IRGA, que é um instituto do Rio Grande do Sul, né, que também desenvolve cultivares, e o nosso pessoal tem preferido trabalhar com cultivares de ciclo mais curto. Quando a gente vai aqui para a região de Araranguá, que é a nossa maior área plantada do estado também de arroz, aí eles preferem um ciclo um pouco mais longo. Então as cultivares da EPAGRE são plantadas aqui em Jaguaruna. Eu não saberia te dizer assim qual o percentual, mas eu acredito que uns 30% são cultivares da EPAGRE ou cultivares de ciclo longo. E uns 70% eles preferem uma cultivar de ciclo mais curto. Eu estou falando ali de talvez 30 dias a menos de uma lavoura no campo. E se ela tem um período a menos no campo, ela está menos sujeita a um vendaval, a um granizo, algum intempérie que pode prejudicar. Então o nosso pessoal assim ainda tem essa questão de buscar uma cultivar de ciclo mais curto, e as cultivares da EPAGRE, todas elas têm um ciclo um pouco mais longo. O ciclo mais longo seria de quantos meses mais ou menos? Ele vai ali para uns 140 dias de cultivo. O de curto é 30 dias menos, mais ou menos. Uns 110 dias já está fazendo a colheita ali. É muita variável, né? É muito. O agricultor tem que, como tu falou, tem que profissionalizar muito para saber o tipo de solo, o equipamento que ele tem, como é que vai fazer. Hoje é um cálculo delicado, não dá mais para ir no achômetro. Não acho nada, está perdido, né? Perfeito. E a colheita daqui costuma ser destinada para onde vai a maior parte da colheita? Aqui são das indústrias aqui da volta, né? E até um comentário assim, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz. Santa Catarina, nós temos o maior parque industrial de beneficiamento de arroz. Então, boa parte do arroz produzido no Rio Grande do Sul vem processado aqui para a nossa região, e o sul catarinense está maior parte desse parque, né? Então, nós temos várias opções aqui. O pessoal vai muito aqui para Fumaça, Morro da Fumaça, né? Tem bastante cooperativa também. Bastante também para a cooperativa nossa aqui de Tubarão, para Copagro, né? E tem vários outros compradores aqui. O que fica de lamento, agora voltando a falar do preço, nós conversamos com o seu Rui, a falta de investimento na Conab, a falta de investimento nesse estoque regulatório, digamos assim, que é numa condição que realmente garanta para o agricultor um preço mínimo, né, necessário, suficiente, digamos assim, para valer a pena, e ao mesmo tempo garante para o país um estoque de 1-2 anos. No caso de explodiu o preço lá fora, a gente tem como manter um abastecimento nacional, questão de segurança alimentar mesmo nacional, que infelizmente de alguns anos para cá parece que foi desmantelada quase assim, e hoje a gente
não vê isso. O agricultor torcendo que não baixe mais de 85, porque senão ele vai perder dinheiro. A saca, né? 85 a saca. E nós, consumidores, torcendo que não suba para 120, porque senão a conta chega de qualquer maneira. Enfim, precisamos entender isso. Emerson, acho que a safra vai até quando aqui na nossa região? Eu acredito que mais um mês a gente encerra a colheita aqui. E talvez uma saída para essa questão do preço é a gente se colocar no mercado externo, né? O mercado do externo do arroz não é tão fácil, mas a própria Copagro já conseguiu botar alguma coisa no mercado externo, e agora com o dólar em alta, talvez a gente tenha algumas opções, e daí tu tira um pouco desse arroz, né? Para o preço poder subir um pouco e sobrar um pouquinho de dinheiro para o produtor. Para o produtor, fatura bem, né, lá fora, enfim, é isso. E eu sempre digo que, mas o cara daí, a China quer comprar arroz, porque agora há um problema aí, parece, não sei se na cultura do arroz, eu posso estar sendo bem ignorante no assunto, mas alguma coisa que os Estados Unidos forneciam muito para a China no agrário foi rompido, não vai ser mais. Então, pessoas, obviamente, a China vira o olho para o Brasil, né? O maior produtor. Então, deve explodir o preço. Eu vou condenar o produtor, eu vendo para o mercado nacional a 4, vou vender para o chinês a 8. Não, mas eu tenho... O cara vai ganhar dinheiro, é o negócio dele, né, cara? Mas aí cabe ao governo entender como é que faz essa regulamentação para manter o mínimo necessário aqui no seu país. Bom, Emerson, sempre bom conversar. Sempre uma aula, cara. Sempre bacana entender um pouco mais. Obrigado. Seja bem-vindo sempre aqui. Obrigado, Joelson. Obrigado, Bica. É sempre bom a gente falar de agricultura, né? Que é tão forte aqui no nosso município de Jaguaruna. Obrigado pelo espaço. Imagina.